Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Ainda que o homem seja infiel, ele é fiel e permanece para sempre. A sua fidelidade não tem fim. Irmãos, eu estou aqui muito alegre diante de tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor nesta hora tão maravilhosa, falando um pouco sobre o profeta Elias, né? Que foi um homem de Deus, um homem que viveu em um período de escassez, em um período de muita luta, em que o reino de Israel era governado por um rei desviado, Acabe, e com a sua esposa idólatra, né, Jezabel. Mas eu gostaria de falar não sobre esse tema, eu gostaria de falar sobre o profeta Elias, que está aqui em 1 Reis capítulo 17, versículo 4 ao 6, está escrito assim: E há de ser que beberá do ribeiro, e tem ordenado os corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos, grava bem essa palavra, os corvos, lhe traziam pão e carne pela manhã, como também à noite, e bebia do ribeiro. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Presta atenção numa coisa muito interessante. Existe muitos doutores, muitos teólogos, muitos rabinos que ensinam que Elias foi alimentado pelo corvo. Outros falam que não. Deixa eu explicar bem. Aqui nós temos duas palavras aqui. A palavra orvim, que eu escrevi em hebraico, e a palavra aravim. Esta palavra orvim literalmente significa corvo. E essa palavra aravim, pasme os senhores, significa árabe. É isso mesmo. Árabe significa. Então, como nós vamos desvendar isso? Veja bem, os manuscritos achados em Golã, em Israel, os manuscritos antigos que foram achados, não tinham pontos massoréticos, é um manuscrito bem antigo. Os pontos massoréticos só foram acrescentados pós exílio babilônico. E foram achados escritos. E quando chega na parte dessa leitura aqui que eu estou falando, aparece essa palavra aqui. Essa palavra sem ponto massorético. Aparece essa palavra aqui, ó. Sem ponto massorético. Aparece essa palavra aqui. Orvim ou aravim. Sem ponto. Desculpa aqui, não conta esse ponto. Essa palavra, os estudiosos falam que significa corvos ou significa árabes. Quem eram os árabes? Eram beduínos que viviam pelo deserto, comerciantes, etc. e tal. Sendo que a Bíblia fala no livro de Levítico, capítulo 11, deixa eu abrir aqui, Levítico capítulo 11, que é Sefer Vaikra, capítulo 11 de Levítico, versículo de número 15. Assim diz a palavra do Eterno. Que fala que aqui tem uma lista de todos os animais que são impuros perante a lei. E o corvo também está incluído nessa lista. Sendo que em Provérbios, capítulo 22, Provérbio 22, livro de Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6. Aqui está escrito assim, ó. Provérbio 22, 22, versículo 26, perdão. 22, versículo 26. Está escrito essa palavra aqui, ó. Não esteja entre os que dão as mãos, entre os que ficam por fiador de dívidas. Essa palavra fiador aqui é a mesma palavra que é essa aqui, ó. Na língua hebraica está escrito essa palavra aqui, aravim, que são povos beduínos, mercadores que viviam no deserto,
Quando José foi vendido por 20 bandas de pratas, eram povos que viviam pelo deserto, mercadores, comerciantes. Aí tem uma dúvida muito grande. Afinal de contas, quem foi que alimentou Elias? Foi o corvo, corvos, que era animal considerado impuro pela lei, ou foram beduínos árabes? Tem essa dúvida pairando no ar. Agora eu vou falar o meu pensamento. A Bíblia fala em Atos capítulo 10 que quando Pedro estava na casa de Cornélio, ele sobe até o terraço e vê um lençol amarrado nas pontas e todo animal impuro ali estava. Aí a voz falava com ele: mata e come, mate e come. E ele falou: Senhor, eu não vou comer coisa impura, nunca provei isso. Aí a voz fala com ele 3 vezes: mate e come. E a voz fala assim: não, não digo que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então, se for olhar dentro da lógica humana, se for olhar dentro da historicidade humana, a gente vai falar assim: foram os árabes, porque Elias era um profeta, era um Navi. Navi significa profeta, separado, né? Então ele não ia ter contato com coisa imunda. Mas na minha opinião, eu estou falando eu agora, pastor Fernando Estevão, na minha opinião foi os corvos sim. Porque Deus, ele é especialista em confundir os outros. Deus trafega em outra órbita, em outro nível, em outro pensamento. Às vezes a gente acha que é uma coisa e Deus trabalha de outra maneira. Deus tem os seus meios de mover. Deus tem os seus meios de executar a sua vontade. Então, aí também fica aquele assim: pastor, eu não sei se foi corvos ou se foi os homens árabes. Então essa resposta, se você tem uma dúvida, essa resposta vai ser te respondida no céu. Vai ser respondida no céu. Mas na minha concepção, foram os corvos que alimentaram Elias, justamente para confundir. Porque Deus é especialista em confundir coisas. Ele gosta de confundir os sábios, aqueles entendidos. Por isso Jesus falou em Mateus 11, 28, graças te dou a Deus e Pai, que ocultaste as coisas dos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Amém? Então, aqui está essa palavra aqui que gera muita dúvida, mas eu estou dando aqui o meu parecer daquilo que eu entendo como verdade da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus te abençoe. Voltaremos em breve com mais um vídeo, querendo Deus. Em nome de Jesus. Amém.